Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 41. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Hoje vamos celebrar a Santa Ceia e precisamos entender que é um momento totalmente memorável ao Senhor. Mas essa mensagem que eu vou ministrar nessa noite, eu vou até emendar no final com a memória de Cristo, para que você nunca esqueça o que Cristo fez por você, mas é totalmente diferente de uma ministração de Santa Ceia, tá? Eu sei que Deus, Ele fala por intermédio de várias formas, mas eu sei que você já sabe, como um bom cristão, um bom servo de Deus, a sua obrigação de ser fiel a Ele para celebrar a ceia do Senhor. Então, eu quero te ensinar nessa noite. Pode ir lá? Vai. Quero te ensinar nessa noite um exemplo de um homem de Deus que passou por uma fase difícil, mas superou-la. E um outro homem que não teve uma fase difícil, mas teve uma fase de aprendizado. E esse aprendizado fez com que ele também galgasse um dos melhores cargos na atualidade daquela época. Hoje nós vamos falar sobre José e Daniel. Diga José e Daniel. Dois meninos, dois jovens, quase iniciaram a vida da mesma forma. Um foi tomado e o outro foi jogado. Um foi solicitado e o outro foi colocado por expulsão. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem muitos caminhos para nós. Eu só sei que você pode estar imaginando assim, mas Jesus não é o caminho, pastor? Eu disse, mas Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas aqui nessa terra, são muitos caminhos que nós temos que trilhar, são muitos caminhos que nós temos que passar, e há caminhos que nós trilhamos e passamos, que vai ser de passo em passo, em momentos, e há caminhos que nós passamos, que é um estalar de dedo. De uma hora para outra, a história muda, a vida muda. Mas todos esses caminhos têm percursos. Diga, todos os caminhos têm percursos. Tem percursos de passo a passo e tem percursos de milagres instantâneos. Eu sei que Deus, Ele pode lhe direcionar, ou lhe instruir na vida, ou lhe fazer alguém na vida, passo a passo, como também mudar a sua história do dia para a noite. Essa pode ser uma noite que Deus pode mudar a sua história. Essa pode ser uma noite que Deus pode mudar o quadro de sua situação, ó. Você só precisa estar pronto para viver o que Deus tem para você viver. Aqui você vai aprender hoje. Eu não comecei a pregar ainda, eu só estou massageando o seu ego, tá? Aqui você vai aprender hoje como você mudar de vida. Quem quer mudar de vida rápido, levante a mão assim, só para eu te conhecer. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, mas não para lhe entristecer. Existe o tempo de Deus e existe o nosso tempo é o agora, o ontem, o já foi. O tempo de Deus, 1000 anos pode ser, um dia pode virar. Vamos trocar, vamos pegar 1000 anos para um dia, que é melhor para a gente, porque a gente é acostumado com a velocidade, e Deus é acostumado com a preparação. Diga, você, velocidade, Deus, preparação. Quanto mais você está preparado, aí Deus aciona o botão da velocidade. Diga para teu irmão, se prepara antes, porque se você não estiver preparado, não tem como você estar no lugar que você almeja.
Não, vou repetir. Se você não estiver preparado, não tem como você estar no lugar que você almeja chegar. Está aí a resposta, porque alguns não chegaram ainda onde querem. Eu já estou lhe respondendo já. A resposta já está na sua frente. Algumas pessoas não alcançaram e não conseguiram palpar ainda algo, porque ainda não está preparado. Vamos ler a Bíblia, por favor. Antes de eu ficar pregando só eu aqui, vou pregar a palavra do Senhor, que é melhor. Leia a Bíblia do Senhor. Gênesis capítulo 41, o versículo 14. Gênesis 41, o versículo 14. Então mandou que Faraó chamar José, e fizeram sair logo do cárcere. José estava onde? No cárcere, na prisão. Barbeou-se. Ó, quem fez a barba hoje? A Ari fez, né, Ari? Fez o bico, cavanhaquezinho, não foi? Aristotelino, olha o nome dele. Mas ele tirou o Aristóteles e deixou só o lindo. Não foi? Para ficar lindo para a mulher dele, viu? Ninguém olhe para ele, que a mulher dele é ciumenta. Barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Olha aqui, gente. José estava onde? Na prisão. E quem mandou chamar ele? Faraó. Faraó manda chamar José e alguém aconselha José: vai lá, se barbeia, se arruma, porque você não vai se apresentar a qualquer pessoa, você vai se apresentar ao líder maior. E ele se apresenta. Sai do cárcere para mudar de vida de um dia para a noite. Ele dorme numa prisão. Ele estava vivendo dentro de uma prisão. Para aquele homem, talvez ali seria o fim dele, o fim da história dele. Jamais poderia passar na cabeça daquele homem que o chefe maior, o Faraó, ia mandar chamá-lo. Talvez o chefe da prisão, talvez alguma outra pessoa, mas jamais o próprio Faraó mandar chamá-lo para ir na presença dele. Quem é ele para ir até o Faraó? Mas José tinha uma palavra, diga, José tinha uma e também tinha um dom. Duas coisas José tinha, uma palavra e um dom. Grava isso, José tinha uma palavra e José tinha um dom. Uma palavra pode mudar a nossa história. Um dom pode mudar a nossa história. O segredo é você está pronto. Eu vou repetir, eu vou pregar bem devagar, cara. Eu só gosto de pregar devagar, tá? Porque pessoas inteligentes não ouvem nada rápido. Pessoas inteligentes gostam de assimilar tudo devagar. E eu aprendo ouvindo e assimilando. Não sei você. Eu estou pregando aqui, estou aprendendo. Mas presta atenção numa coisa, ó. Ele tinha uma palavra. Quem deu uma palavra a ele? Diga, Deus. Deus deu uma palavra a José em um sonho, que ele seria o quê? O governador do Egito. Ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha um dom também. O dom de José era qual? Quem era? Qual era o dom? Interpretar sonhos. Então ele tinha uma palavra e tinha um dom. Com esse dom, José já estava fazendo o nome dele mesmo na prisão, mesmo na escravidão, mesmo sendo acusado, como é que se diz? Injustamente por assédio. Ele estava fazendo a parte dele. Ele estava vivendo debaixo de uma palavra. José, se você ver a Bíblia toda e estudar a vida de José, você vai ver um homem obediente, temente a Deus, que honrava a Deus, que não se curvava para o mal, que não negava o nome de Deus. Você vai ver José praticando tudo que um cristão obediente faz, mantendo a vida dele íntegra. Todos nós cristãos fazemos isso. Procuramos viver com a nossa vida íntegra. Isso não é mérito. Isso não merece aplauso. Isso não merece gratidão de Deus. Não merece nada. Isso é obrigação de todo cristão. Tá? É
É obrigação do cristão ser um homem fiel, uma mulher fiel, ser um homem obediente a Deus, ser uma pessoa que compra e paga, ser uma pessoa que tem uma palavra se ensina ou não, o resto é procedência maligna. É obrigação do cristão ser fiel. Resumindo. Então você não tem negócio de aplauso e elogio porque você está sendo fiel a Deus. Você não vai ter isso. Pelo contrário, você vai ter difamação e calúnia, tanto por você ser obediente e pior ainda se você desobedecer, que vai dizer, que crente é esse? Então, pouco importa isso. Faça para Deus e não se preocupe com nada que o povo vai dizer. Aquilo não mudou a vida de José. Ninguém olhou para José com outros olhos. Pelo contrário, olhou para José como escravo. Olhou para José como um homem que estava preso. Mas diga assim, um dom e uma palavra. Quando chegar a oportunidade, você vai ser usado. Quando chegar a oportunidade, você vai mudar de vida. Quando chegar a oportunidade, o quadro da sua situação muda do dia para a noite. A oportunidade chega para José, José estava pronto. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês de Daniel, e eu quero que você abra a Bíblia, por favor, aí rapidinho. No livro de Daniel, capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 4. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3, versículo 4 ao 4. E disse o rei Aspenas, ou Aspenais, se tivesse acento, mas não tem. Os corretores, está vendo? Eu lhe pego, não me corrija não, que eu lhe pego. Brincadeira. Chefe dos seus eunucos, mas tem versão que pode ter acento, tem versão que vai dizer Aspenais, Aspenas, então, pouco importa, mas o nome é feio. Disse o rei, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Olha, o rei está pedindo para trazer alguns dos filhos de Israel. Então Daniel, ele está sendo convidado, da linhagem o quê? Real e dos príncipes. Não era qualquer pessoa, gente. O rei está mandando convidar da linhagem de Israel, dos reis e dos príncipes. Não era qualquer pessoa. Versículo 4. Jovens em que não houvesse defeito. Jovens sem defeito. Está um milagre no dia de hoje. Que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutores em ciência, e entendidos num conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem. Peraí, volta lá, cadê? Você passou? Você mudou a versão, não foi? Todos eles, coloca, deixa aí mesmo, para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos Presta atenção, gente, ó. Não era de qualquer jeito, certo? Era da linhagem de reis e príncipes de Israel. O homem tinha que ser totalmente sem nenhum defeito, tinha que ser aparentemente perfeito, tá? Tinha que ser instruído em toda a sabedoria, ele tinha que ser doutor em ciência, entendido no conhecimento, e ainda tivesse habilidade para assistirem ao palácio do rei, ou no palácio do rei, e que eles ensinassem as letras e línguas dos caldeus. Presta atenção. Para a oportunidade chegar na nossa vida, nós precisamos estar o quê? Preparados. Daniel era preparado, sim ou não? Agora imagine, um menino jovem. Eu olho para Daniel hoje, eu só vejo um jovem assim, preparado na nação. Tem o nome dele aí na cabeça ou não? Tem ou não? Nicolas Ferreira. Quando eu olho para aquele menino, eu digo, que menino preparado. Esse aí foi dotado de sabedoria, de conhecimento, foi um menino ungido por Deus para mudar a nação, para ser uma influência na nação. Preparado.
Os jovens hoje, de todas as gerações que a gente está vendo por aí, quando olha para aquele menino, fica desejando ser aquele menino. Ele tem boa aparência, ele anda bem vestido, aparentemente não tem defeito algum no seu físico, não é? É um menino, é um pequeno Daniel. Aí quando você vê isso aqui, você vai vendo que Deus ele está levantando dois homens, um Josué, um Daniel, um de uma forma, o outro de outra forma. Daniel já estava pronto, José estava sendo diga, Daniel já estava, José estava sendo preparado. Duas pessoas totalmente diferentes, idades totalmente quase iguais, aproximadamente 17, outro 17 ou 18, por aí, vamos, todos dois prontinho, pronto para liderar uma nação, pronto para governar, pronto para estar na frente de uma responsabilidade imensa. Aí você vê como o rei, como é o nome do rei? Arcãs? Como é o nome? Não sei nem, bota lá de novo, filho, versículo 3, que até eu esqueci o nome dessa abençoada. Aspenaz. Como o rei tinha uma, não falo nem gesto, ele tinha como é para selecionar pessoas? Como é que fala? Um critério, perfeito. Um critério para seleção. E o faraó, o critério do faraó, era quem entendesse o sonho que ele estava tendo. Se o cara revelar meu sonho, é ele que vai receber meu anel. Olha o critério do faraó como é diferente. Só que ele não sabia a pessoa que ele estava dando o anel. Ele não sabia quem era o cara que ele estava levantando. Era um cara que estava debaixo de uma palavra. Existem pessoas que estão debaixo de uma palavra. Vamos lá? Existem pessoas, eu vou começar a pregar agora. Existem pessoas que estão debaixo de uma palavra e tem pessoas que não estão debaixo de nada. Mas tem conhecimento, tem aparência, tá? Não tem aparentemente defeito algum, né? Vamos lá, tem inteligência, tem sabedoria, tem ciência. Existem pessoas que crescem, estudam, se dedicam, se preparam e vão fazendo o seu nome aos poucos, passo a passo. Existe gente que não tem nada, não foi preparado para nada, era só filho de Jacó, não tinha ninguém, não sabia fazer nada, não sabia apacentar, não sabia fazer nada, mas foi colocado em um lugar que Deus queria que ele colocasse, ou queria colocar. Então, duas pessoas totalmente diferentes. Mas na nossa geração aqui, sabe como é, gente? O povo, ele faz muito comparação. Escuta isso. As pessoas, elas se comparam uma com as outras, mas não observam a história das outras. Não observa o que se passa para chegar lá. Não observa o que acontece com eles no dia a dia e não sabe de forma alguma quem são, porque só está vendo o êxito, não está vendo a história por trás do êxito. Existem pessoas que se comparam com pessoas que já estão no pódio, mas para chegar no pódio tem uma história, ou foi de passo a passo, ou foi, a chave virou de uma hora para outra, não importa, como um passo a passo é uma coisa, a chave é uma coisa, mas existe uma história por trás. A história de José era de escravidão, era de perseguição, era de desprezo, era de humilhação, era de injustiça, era de tantas coisas ruins, mas José estava o quê? Preparado nas suas emoções para jogar o sofrimento de lado e ficar ligado na palavra que estava liberada para a vida dele. Primeira coisa que você precisa aprender: quando você está preparado, as suas emoções não te abalam. Segura isso. Quando você está preparado, palavra nenhuma de ninguém que te humilhe, que te jogue para baixo, que apedreje você, que escravize você, que destrua as suas emoções, vai
botar você para baixo. Pessoas que são despreparadas são pessoas que estão ligando para o que os outros falam. São pessoas que estão ligando para crítica, são pessoas que estão ligando para apedrejo, são pessoas que estão ligando para perseguição, são pessoas que estão ligando para tudo de ruim e não estão vivendo debaixo de uma palavra. Eu quero trazer a memória, sua memória nessa noite, que você está debaixo de uma palavra de Deus. A Bíblia liberou uma palavra sobre mim, sobre você, que se você passar por aflição, se você passar por necessidades, se você passar por fome, por sede, por nudez, o Senhor é aquele que vai te alimentar, é aquele que vai te vestir, é aquele que vai te sustentar, é aquele que vai te dar água, e a água que sacia a sua sede. Aí você está por debaixo de uma palavra que Deus, Ele vai botar você de cabeça erguida e não de cabeça baixa, que Deus, Ele é contigo de manhã, de tarde, de noite, de dia, de madrugada, a qualquer momento, porque Ele não dorme, Ele não descansa em momento algum. Ele está te vendo, Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua casa, Ele está com a chama de fogo acesa o tempo todo, olhando e cuidando dos seus, e a Bíblia diz que não cai um fio dos nossos cabelos se não for permissão de Deus. A Bíblia fala que uma folha de um pé não cai se não for permissão de Deus. Então está tudo na mão de Deus. Aí eu e você tem se preocupado com palavras negativas, palavras de maldição, palavras de perseguição, palavras falando mal da sua vida, neguinho inventando história da sua vida, e você tem se abatido com isso. Olha para José, ele tem uma história, injustiçado, mas de pé, jogado como escravo, mas de pé. Não guardou mágoa dos seus irmãos, não teve ódio no coração, não teve revolta no seu coração. Em momento algum ele tentou matar os seus irmãos, ou perseguir os seus irmãos, ou humilhar os seus irmãos. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra, e diante de humilhação de irmão, diante de perseguição de irmão, diante de coisas ruins que aparecem na sua vida, é porque Deus está pegando a gente e nos posicionando ao destino que Ele tem para a nossa vida. E é através da perseguição, da humilhação, da falação, da fofoca, do disse-me-disse, é através das coisas ruins que vêm sobre nós, que Deus acelera o processo do nosso milagre. Deus está acelerando o processo do milagre na sua vida, através de tudo que estão fazendo, através de você, na sua vida. Estão te perseguindo, Deus está acelerando. Estão se levantando contra você, Deus está acelerando o processo. Estão falando mal de você, Deus está acelerando o processo. Estão criticando você, é Deus acelerando o processo para fazer você desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Aí você vê José de pé. Faraó mandou te chamar. Sim, senhor, pois não? Fazer a barba aqui, meu filho, porque eu não posso ir na presença do faraó de qualquer jeito. Vou me vestir e vou até o faraó. Ei, tu interpreta sonho? Eu? Bota lá o versículo 15. Eu não interpreto nada. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu só sou José. Eu só sou um homem que estava humilhado, que estava preso, que estava escravizado. Eu não sou ninguém. Eu ouvi dizer que você interpreta sonho. Olha o versículo 16. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está? Não é meu. Não é porque Deus me deu um dom que o dom é meu. O dom é dele. Todas as vezes que as pessoas se exaltam com um dom, toda vez que a pessoa acha que ela é alguma coisa, ela se perde. A Bíblia diz que aquele que se acha se perde, que se perde se acha. E toda vez que a gente se exalta, você tira a glória de Deus, coloca a glória em você. Mas José, ele é especialista nisso, ele sabia, eu conheço um Deus que Ele não divide a glória dEle com ninguém. O Deus que me deu um sonho, que me deu uma palavra, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas o que Ele falou está garantido, o que Ele falou está falado. A palavra dEle, ela não volta vazia. Ele disse, Ele é fiel para cumprir, porque Ele vela para cumprir a palavra dEle. Meu, não é meu não, meu filho. Está enganado, seu faraó. Isso não está em mim. Deus, agora eu tenho uma coisa,
eu tenho uma palavra. Se Deus me colocou aqui na sua frente, eu não vou perder a oportunidade. Toda vez que Deus te colocar na frente de pessoas acima de você, note isso, você vai ter que ser uma grande mulher de Deus e um grande homem de Deus. Se você está vivendo o que você estiver vivendo, pode estar vivendo a pior fase da sua vida, da sua história, mas quando Deus te colocar na frente de pessoas que estão acima de você, você tem que ter uma palavra. Olha o que ele diz: Deus dará a eu não te dou, mas Deus dará a resposta. Só que ele não sabia o seguinte, que Deus não ia falar com ele. Quem ia falar era José através de Deus. A questão é o seguinte, gente, o negócio não está com o outro, está com você. Presta atenção, Deus não está lá fora, Deus está aqui. Deus não está com o outro, não, Deus está com você. Deus vai usar você. Olha o versículo 17, olha lá por favor. Deus vai dar a resposta. Verso 17, filho, coloca aí, só passar o dedinho. Clim. Então disse Faraó a José: eis que o meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Faraó já vai começar a contar Meu irmão, fofoca é assim. Fofoca é assim, ó. Escute como é fofoca. Para quem não gosta de tirar as provas do 9, ouve a fofoca e se emprenha pela fofoca. Quem gosta de tirar as provas do 9, vai lá e pergunta à pessoa se de fato ela fez isso ou não, sim ou não. A melhor coisa é você sempre tirar as provas e não ouvir fofoca, porque o fofoqueiro que tem coragem de ir até você fofocar da vida de alguém, ele também vai fofocar da sua. Larga de ser bobo, tá? Então, fofoqueiro, você desmascara ele logo. Se ele tem coragem de falar com você, tem que ter coragem de falar com o outro também. Ou é homem ou não é, ou é mulher ou não é. Então, você já pega e já empara logo para ver o que é que vai resolver e deixa o pau quebrar. É assim que resolve com o fofoqueiro. Só que Faraó não tinha experiência, gente. Ele não tinha experiência. Se é um eu chegava assim e dizia para ele: mas você falou que não é você? Quem é então? É Deus? Me conte essa história. Quero saber, eu quero saber. Mas sabe por que Faraó não queria ouvir? Pergunta por quê? Porque o Deus era ele. Então, se ele não queria ouvir, é porque Deus era ele. Ele não estava nem aí para outro Deus. Ele se achava Deus. Só que a casa de Faraó vai cá. A casa de Faraó vai cá. Toda vez que a pessoa quer estar acima de Deus, ela cai. E para cair tem que usar um pequenininho. Tem que usar um José. E é por isso que José assume o anel dele e assume o governo, porque ele não tem mais condições de assumir governo nenhum, a não ser ficar dentro de casa, desfrutando daquilo que ele já tinha. Epa, tem gente que pode até desfrutar daquilo que tem, mas o brilho vai estar em você. Você não dá, ai meu Deus do céu, esse povo não acredita em nada não, pregar para gente que não crê é difícil, Jesus, aí eu vou para casa. Se você não crê, eu vou crer por você, viu? Porque logo eu vou estar fora de Salvador, vivendo em outro estado, em outro país, em qualquer outro lugar, vivendo o que Deus tem para mim. Se você não crê, você não vai me ver por muito tempo. Eu já estou logo falando, gruda em mim logo, pega em mim, aproveita o pastor que está aqui por enquanto, porque logo, o pastor vaza. E quando eu começo a falar isso, é porque eu estou sentindo que Deus está mudando o quadro da minha vida. Eu subi hoje, eu estava lá em casa sentado e eu senti, eu digo: Senhor, vai vir um tempo de bonança na minha vida. Eu estou falando isso aqui para quando vocês verem, vocês dizem assim: pastor, o que foi que aconteceu? Foi do dia para a noite. Não foi não, viu? Foi passo a passo. E eu sei os passos que eu dei. Eu estou igual, o passo foi árduo. Está preparado, minha filha, para andar de helicóptero? Mas não é helicóptero dos outros, é helicóptero próprio. Eu estou vendo, você pode fazer a zoada do helicóptero, né? Eita, está preparado para andar de jatinho, minha filha? Porque eu estou vendo jatinho aqui, ó. Não sei se você está vendo, mas eu estou vendo. Eu ainda vou ter um jatinho, eu estou com prazer de sair de lá dos Estados Unidos para vir pregar aqui, para vocês. Vou pousar lá no hangar e alguém vai me pegar de carro, porque eu não vou andar de carro mais, viu?
Eu quero saber de motorista. Se prepare para ser o motorista lá para me pegar, viu? Em nome de Jesus. Ai, 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 ai. E não é dinheiro de igreja não, viu, gente? Que dinheiro de igreja é para Deus. É dinheiro de trabalho mesmo. É sucesso financeiro no trabalho que Deus me deu. Eu acredito no suor do trabalho. O homem ele tem que trabalhar e comer do seu suor. Esse negócio de chamar de viver de igreja, se chamar de viver de igreja, talvez Deus tenha que me converter ainda, porque eu desviei em relação a isso. Não sei viver de igreja. E nem quero que vocês vivam de igreja, nem pense isso na cabeça de vocês. Porque a melhor coisa do mundo é você trabalhar e comer do seu suor e doar o seu tempo para Deus. Agora eu tenho prazer em doar meu tempo para Deus. Eu largo até trabalho para trabalhar para Deus, porque eu sei que Ele que me sustenta no trabalho. Aí é diferente. Aí você vai ver agora José, ele mudando o cativeiro dele. Vamos voltar para Daniel? Vamos voltar? Lá em Daniel, em relação a esses critérios que o rei coloca, o rei o que? As penas, não era isso? As penais ou as penas, como você quiser, o varão da pena. Esse rei, ele coloca uns critérios, e esses critérios são sérios, tá? São critérios sérios para a pessoa passar na qualidade que ele queria. Só que ali, gente, além desses critérios colocados, o rei vai dizer para este homem que já estava preparado, que era Daniel, para ficar 3 anos ainda sendo ensinado. Espera aí, cara. Eu já estou preparado para viver a bênção e desfrutar. Aí eu olho o Nicolas Ferreira e fico pensando, cara, o cara podia ser o presidente do país, mas ele não pode por causa da idade, ele tem que estar ainda sendo preparado. Mas se Deus quiser, um dia vai ser. Mas preste atenção nisso. Abra a Bíblia, por favor, o versículo 5. Daniel capítulo 1, versículo 5. Vocês têm que estar ligados aí em cima, viu? Tá vendo? E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias dos reis e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante de... Aí você sabe, Daniel não se contamina com o quê? Com as iguarias do rei. O rei está deixando eles 3 anos lá. Sabe quem causou o vale de Daniel? Pergunta quem? Ele mesmo. Mas por que ele causou? Porque ele decidiu obedecer a quem? Escuta isso. Vai ter momentos na nossa vida que nós mesmos vamos causar dano. Porque por mais que estejamos preparados, as pessoas vão oferecer coisas que a gente não pode aceitar. Daniel, ele não queria se contaminar com os manjares do rei. Daniel chama o mordomo e disse assim, cara, eu não posso. Mas o rei obrigou, você vai ter que ser preparado há 3 anos, você foi escolhido, você está pronto, você é o homem que o rei quer. Mas espera aí, eu não posso. Mas presta atenção em uma coisa. O que Deus tem para você, independente que tentem tirar, vai acontecer. Isso aqui é muito sério, gente, porque às vezes a gente perde a dependência de Deus. E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E não é porque você deu um passo para trás numa situação, que você vai deixar de dar 3, 4, 5 para frente. Na mesma situação, no mesmo propósito, na mesma direção. Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu não posso fazer isso aqui porque eu vou te agradar, meu Deus. Você está certo, não faça. Não vá para esse caminho. Eu lhe digo isso que eu já tive milhões de propostas para desagradar o meu Deus. Era para eu estar já de helicóptero, mas eu não estou ainda porque eu neguei a proposta.
Era para eu estar muito bem financeiramente, mas eu não estou ainda porque eu neguei certos tipos de propostas. E a pessoa disse que eu era o maior idiota, que eu era o maior bobo, que eu era o maior besta, porque eu estava fazendo isso, sendo que ele estava me dando uma oportunidade que nunca me deu para ninguém. Mas eu sei que Deus é aquele que me sustenta. Aí você pergunta, e aí, pastor, como foi sua fase? Fase difícil, porque além de perder isso, eu tive que perder outros negócios também. E aí parece aquela enxurrada, você sai perdendo uma coisa de cada vez. E aí quando você perde uma coisa de cada vez, você desestabiliza todo e você só tem uma coisa a fazer: dobrar o seu joelho e conversar com Deus e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor é bom, e por mais que eu neguei isso aqui, eu sei que o Senhor vai me dar coisas maiores do que isso aqui que estava na minha mão. Quando eu li essa história, eu fui no profundo dessa história, que eu digo, caramba, eu acho que eu já vivi as duas fases desses cabras aqui, meu. Porque ou fases difíceis, o homem está ali, são 3 anos só, beleza. Eu já tenho conhecimento, já tenho base, já tenho tudo, já está na hora de eu chegar lá. 3 anos aí agora, a mais. Só que nesses 3 anos dele, ele decidiu não fazer o que o rei mandou, que foi estar na mesa. Ele tinha que estar separado. A Bíblia vai dizer que ele bota Daniel aonde? Na cova. E quem é que fecha a boca do leão? Tem problema que você que tem que resolver, porque você que se colocou nele. Mas quando o problema é Deus que pega você ou e coloca lá dentro do problema, é Ele que vai mostrar que é com você. Daniel não estava se importando em morrer, mas ele estava confiante que Deus entraria lá e fecharia a boca do leão. Tira Daniel daí de dentro. Quem é esse cara? Ele que vai ser o governador do Daniel capítulo 1, versículo 18. Bota aí, por favor. Ao fim dos dias, é o que diz, em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de quem? De Nabucodonosor. Versículo 48 agora do capítulo 2. Obrigado, viu, minha filha? Deus te abençoe. Amém? Obrigado. Você sabe o que tem escrito na Bíblia, né? Quem dá água a um justo recebe galardão de justo. Tudo na Bíblia tem, irmão. Está tudo escrito. Se você seguir o que está escrito, já era para você. Ou dá certo ou dá certo. Então não tem como dar errado. É só seguir. Então o rei engrandeceu a quem? A Dani, e lhe deu muitas e grandes dádivas. E o pôs por quê? Por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Ele chegou a governador ou não chegou? Ele governou os governadores ou não governou? A mesma coisa foi José. Os dois foram governadores. Os dois chegaram no cargo máximo. Cada um teve a sua história. Cada um teve os seus momentos. Mas em tudo, o que é que iguala eles? O que é que faz eles chegarem lá? O que é que igualou? Foi a história de sofrimento e a história de sucesso? Ou foi a obediência? Escute uma coisa. Já foi falado lá no dízimo e oferta também sobre fidelidade. O que me iguala com você não é o que eu sei ou deixo de saber. Não é o que eu passo ou deixo de passar. É o quanto eu obedeço a Deus. Você sabe qual é o problema hoje da Igreja de Cristo? Pergunta qual, pastor? Pergunta de novo, qual, pastor? É que vocês estão vivendo uma disputa. Desculpa falar, mas eu tenho que ser sincero, e o que eu mais sou é sincero. O problema é que a Igreja de Cristo, eu não estou falando a Igreja Catedral dos Milagres somente, eu estou falando a Igreja no todo, porque a Igreja somos nós.
somos nós. Às vezes estamos vivendo disputa com pessoas que estão no secular, disputa com pessoas que estão no pódio, disputa com outras pessoas que estão tendo sucesso, disputa com outras pessoas que têm um casamento legal, um casamento abençoado, disputa com outras pessoas porque tem empresas que estão decolando e você não está. Então o povo está vivendo uma disputa por cargo, até mesmo dentro de igreja, disputa por isso, disputa por aquilo, é disputa por tantas coisas, e estão esquecendo de fazer o quê? O principal, que é a fidelidade. Eu rodei tudo isso para mostrar para você que eram dois homens vivendo fases diferentes da vida, tendo histórias diferentes, mas se eu medir aqui, como às vezes a gente mede, faz as comparações, quando a pessoa somente chegou lá, porque as pessoas é o seguinte, elas olham para a sua história, o sucesso, elas não olham a sua história, e às vezes você também está olhando assim, o sucesso do outro, e não está vendo a história do outro. E às vezes a gente está chegando em uma fase da vida que nós estamos vivendo num tempo da aceleração, o nosso tempo aqui, não o tempo de Deus, que o tempo de Deus continua sendo o mesmo, está tudo no controle, para Ele está tudo perfeito, 100%, o tempo dele é o tempo de sempre, nunca muda. Mas a gente se acelera o tempo todo e a gente está se comparando. Se um irmão se destaca, o outro quer derrubar, quer puxar o cavalo, quer inventar história, quer falar besteira. Se outra irmã se destaca, a outra quer puxar a orelha, quer jogar para baixo. Se um faz isso, o outro quer puxar para baixo. E ali é um matando o outro, um crucificando o outro, um batendo no outro. Isso é no geral. Às vezes até mesmo dentro de casa, é um cônjuge disputando com outro cônjuge. Ah, você está se destacando, você está melhor, você está ganhando mais do que eu. E aí começa a guerra dentro de casa. E as pessoas estão guerreando e guerreando as guerras erradas. As guerras que não eram para guerrear. Porque tudo se cumpre quando eu amo meu próximo como a mim mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Eu falei que eu ia finalizar com a Santa Ceia. Eu já estou finalizando. Mas se cumprir o evangelho do reino na minha vida, quando eu amo a pessoa que está do meu lado, quando eu amo a pessoa que está na minha frente, quando eu sinto a dor do outro, e quando eu fico feliz pelo sucesso do outro. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas a disputa está tanta, que às vezes a pessoa fica olhando assim: cara, onde nós vamos chegar? Que evangelho é esse? Que a gente estende a mão, que a gente abraça, que a gente cuida, que a gente ama, que a gente faz nossa parte, mas de uma hora para outra a gente toma um suculavanco pelas costas. Que evangelho é esse que a gente se decepciona o tempo todo uns com os outros? Por que isso? Será que isso vai até onde mais? Igrejas disputando com outras igrejas, qual é o evento melhor, qual é a festa melhor, qual é o evento maior, quantas pessoas deu lá, o outro fica olhando sua igreja, olhando o Instagram, olhando isso para ver qual foi o lugar mais cheio, que evento foi esse, porque vamos marcar um evento na mesma data para não encher lá, encher o outro lado, é uma disputa de tudo quanto é lado. Para que isso? Onde foi que Deus chamou a igreja dele para estar disputando e não amando? Não existe igreja A melhor, igreja C melhor, B melhor, D melhor. Não existe. A igreja é você, a igreja sou eu. Quer ser melhor? Seja melhor cada dia da sua vida para servir a Deus em obediência e em fidelidade. Ser fiel até a morte, diz a Bíblia, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Deus quer de mim e de você é fidelidade. Seja fiel. Seja fiel. Para com essa coisa, gente. Está parecendo um povo mimado, um povo abestalhado, desculpe a palavra. Dá vontade de abrir a rede social e falar um monte de asneira de alguns pastores, de algumas igrejas, de algum povo aí que está vivendo uma falácia de evangelho, falido, espiritualmente falido e fingindo ser santo dentro do altar. Para com isso, cara.
Que santidade feia, onde criticam os outros, onde apontam os outros, onde fala dos outros. Pera aí, gente. Tem hora que dá vontade de abrir a boca mesmo no trombone. E a hora é agora. Está na hora de parar com isso, cara. Ei, estenda a mão ao caído, ao fraco. Alimente os famintos. Vista as pessoas que estão precisando de vestimenta. Está na hora da igreja viver mais o amor, abraçar as pessoas. A igreja está preocupada só com o financeiro, com isso, com aquilo, com quem vai mais, quantas pessoas tem, se vai pagar a conta. Para com isso. Vocês viram que eu nunca me preocupei com conta nenhuma aqui. Deus sempre pagou tudo. Tem isso não. Eu não sou melhor do que ninguém, nem estou aqui para me aplaudir. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas tem na hora de a gente falar a verdade mesmo, gente. Chega. José estava na prisão, de um dia para a noite a vida dele mudou, porque ele estava preparado. Daniel passou o que passou, não se curvou, não se dobrou ao rei, mas ele chegou aonde chegou, porque Deus era com ele. Independente do que você faça ou não, ou do que você esteja vivendo ou não, desculpe, você obedecendo, você vai chegar. Você sendo fiel, vai chegar. Quando alguém pegar o telefone e ligar para você para falar mal de teu irmão, olha, vou falar um negócio a você, faz assim. Quando pegar o telefone para falar mal de outro irmão, você fala assim: ô irmão, desculpa lhe falar, você tem coragem de falar dessa pessoa na frente? Se você quiser coragem, a gente vai falar agora, mas não fala dela por trás não, porque Jesus não chamou você para isso não, fofoqueiro do inferno, seu Satanás, seu enviado do demônio. Chama de lá ele mesmo, chama. Vai se converter, capeta do inferno. Você quer tirar a minha paz? Você quer jogar uma semente na minha cabeça aqui, onde eu estou quietinho aqui só orando, você vem para cá semear contenda? A Bíblia diz que Deus odeia dissensão entre irmãos. Mas é um monte de irmão fazendo dissensão entre um e o outro. O que é isso, cara? Se Deus odeia, por que as pessoas estão fazendo isso? Então elas não estão querendo viver Deus, estão querendo viver a humanidade, o egoísmo, o afastamento. Espera aí, gente. Vamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Quer lembrar de Cristo nessa noite? Você vai lembrar quem era Cristo. Cristo era criticado, Cristo era apontado, Cristo era o tempo todo machucado, mas ele dizia: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa o pecado deles. Em momento algum ele se levantava e dizia nada. Em momento algum ele se levantava e criticava e abatia e matava. Em momento algum. João Batista acaba de morrer degolado, primo de Jesus. A Bíblia diz que quando Maria encosta na sua prima, os meninos eles começam a querer se movimentar, porque sentiam a presença do Espírito Santo um com o outro. Primo. Mas Jesus se cala. Ele poderia se revoltar e fazer uma arruaça, mas ele não faz. Diz a Bíblia que ele pega o barquinho, vai para o meio do mar, sozinho, vai respirar. Mas quando ele volta, em Mateus capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano, que minha memória ainda está ativando. Quando ele volta, que ele para o barquinho no beira do mar, diz a Bíblia que uma multidão está vindo a ele. E a Bíblia diz que todos os enfermos que foram até ele, ele curou a todos. Sabe o que foi que Deus decidiu? Em vez de matar, eu vou curar. Em vez de ficar me ferindo e machucando alguém, falar alguma coisa porque mataram João Batista, eu vou descontar em Herodes, eu vou fazer uma coisa aqui agora, eu vou chegar lá e vou curar todos, para mostrar para eles que aquele que veio, ele veio para curar, para salvar e para libertar. Jesus ele estava mostrando assim: olha, eu vim para curar, salvar e libertar, e para dar vida e vida em abundância. Jesus não veio matar a gente, porque às vezes nós temos o sangue de marro de morte, porque às vezes a gente quer matar, porque às vezes a gente quer tirar a vida do outro, porque às vezes a gente quer ser melhor do que o outro, porque às vezes a gente quer decepcionar o outro, porque às vezes a gente quer machucar o outro. O que é que a gente está fazendo? José em momento algum se vingou, nem de Potifar e nem da mulher Potifar ia ser no governador. Você não vai ver.
Você não vai ver José se vingando dos irmãos. Pelo contrário, ele fez uma mesa, preparou para os seus irmãos, tirou a fantasia do Egito e mostrou para eles: eu sou José. Eu sou José. E por causa de vocês, Deus me colocou onde Ele queria me colocar. Através de vocês, meus irmãos. Vocês acharam que vocês me amaldiçoaram? Que vocês tinham acabado comigo? Não tenham isso na mente de vocês. Foi porque vocês foram usados por Deus para eu vir para esse lugar, para agora sustentar vocês e abençoar o nosso povo. O meu povo não vai passar fome, porque Deus me deu a estratégia em sonho. Deus vai dar estratégia a vocês. Deus está levantando uma geração de valentes, de guerreiros, de pessoas fiéis, de pessoas obedientes. Deus está levantando pessoas verdadeiras, pessoas de caráter, pessoas de princípios, pessoas que falam a verdade e não negligenciam a verdade, pessoas que são amigas de verdade, pessoas que são fiéis de verdade, pessoas que abraçam de verdade, não é aquele abraço de crocodilo, pessoas que amam de verdade. Deus está levantando nessa igreja Catedral dos Milagres, em outras igrejas, creio eu também, pessoas de verdade, pessoas de verdade. Eu vejo o Espírito Santo movendo sobre nós aqui. Eu estou vendo algo sobrenatural aqui. Deus está movendo corações e transformando, tirando ódio, tirando raiva, tirando rancor, tirando mágoa, liberando perdão. Deus está fazendo você uma pessoa nova. Deus está fazendo você novamente. Deus está movendo você. Esse processo foi para te preparar. Esse processo é para te ensinar. Esse processo é para fazer você ser imagem e semelhança de Deus. Esse processo é para você estar mais perto de Jesus. Esse processo é para fazer você aprender que para chegar no estado onde Deus quer te colocar, você tem que estar pronto, tem que estar pronta de verdade. Então agradeça a Deus pelo processo. Agradeça a Deus por cada passo que você está dando. E se Deus quiser fazer um milagre em sua vida aqui para amanhã ou agora mesmo, Ele é dono do milagre, Ele fará na sua vida. Porque o tempo é dele, o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é dele. E quando Deus achar que você está pronto, que você está pronta, Deus vai pegar você e vai dizer assim: agora sim está na hora de eu exaltar minha filha, exaltar meu filho. Agora está na hora de eu colocar eles onde eu quero colocar. Pode vir o louvor. Agora está na hora de eu fazer. Uma coisa eu sei: Deus, Ele quer dar o melhor a você e o melhor a mim. Deus quer fazer o melhor com você e o melhor comigo. E para isso acontecer, temos que estar pronto. Temos que estar preparado. Temos que viver o processo. Esse processo até dói, até machuca, até espreme. Mas uma coisa é certa: uma hora você vai virar uma borboletinha e vai começar a voar. E os seus voos vão ser voos que você só vai pousar onde você quiser. Porque é Deus que vai direcionar você. E outra coisa: você quer que eu faça um processo na sua cabeça? Brincadeira. Outra coisa, gente, Ele mandou para a sua. Outra coisa que a gente precisa viver aqui na terra. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: desculpa, tá? Eu sei que eu te machuco. Eu sei que eu te firo. Eu sei que às vezes o meu jeito, o meu olhar pode machucar você. Talvez talvez até meu sensozinho de chegar ocupado ou avexado na igreja, eu não te dei a paz do Senhor. Me desculpa, por favor. Me desculpa porque eu não te dei um abraço. Talvez eu passei rápido, não te vi, estava escuro aí no fundo e eu não te dei um abraço. Me desculpa. Gente, isso aí é simples. E às vezes a gente não faz.
Às vezes você dorme dentro de casa, brigado, e você não consegue pedir perdão, pedir desculpa. Porque você está vivendo uma disputa. Você está vivendo uma discórdia. Você está vivendo uma guerra. E essa guerra não é a guerra que Deus chamou você para travar. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade. E às vezes a igreja está deixando mais os principados e as potestades felizes do que Deus feliz. Chega. Não deis o lugar ao diabo. Ele fugirá de vós. Mas uma coisa é certa, o versículo antes ele tem: não sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ninguém tem como resistir ao diabo se não estiver sujeito a Deus. Está na hora de a gente se sujeitar a Deus de verdade. Está na hora de você estar focado em Deus de verdade. Esses homens aqui foram ensinados pelos seus pais uma fidelidade tamanha. Jacó ensinou a José a ser fiel a Deus com 17 anos. Os seus pais ensinou a Daniel, ensinou a Sadraque, ensinou a Mesaque, ensinou a Abednego, com a idade deles. Quando eles foram levados, eles não foram levados despreparados. Porque a preparação não tem a ver com o que a gente passa. Escuta isso, ó, e eu vou finalizar. A preparação não tem a ver com o que a gente passa. Olhe para cá e deixa a vida dos outros. Uma das coisas que vocês precisam aprender. Ó, a preparação não tem a ver com o que a gente passa. Está ouvindo? Está ouvindo ou não? Então, quando a gente passa algo difícil, não tem a ver com isso. A preparação tem a ver com quem você é. Quem você é para Deus. Quem você é em Deus. Os menininhos estavam prontos. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. Somente isso, não foi outra coisa. Foi a fidelidade deles a Deus. Foi a fidelidade de Deus que deixou eles totalmente prontos para viver o de melhor do Pai. Então, independente dos anos que vocês passem, independente das dificuldades que vocês passem, dos processos que vocês passem, é o quanto você está pronto e esperando nele, confiante nele, que você vai viver, é o que vai fazer você viver. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. E nós vamos celebrar a Santa Ceia nesse momento com muito louvor, com muita adoração, em nome de Jesus. Vamos celebrar a Ele, vamos adorar a Ele, porque é Ele que merece a adoração. Diga assim: não a nós, Senhor, a Ti seja todo louvor, toda honra e toda adoração. A Ti seja a glória, a Ti seja a honra.